Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aclamemos a palavra do Senhor com a salva de palmas. Bendito seja Deus. Que palavra bonita hoje a liturgia da igreja nos traz. Ao celebrar a festa de Santa Maria Madalena, a liturgia nos apresenta aquele episódio, aquele evangelho que nós vimos lá na oitava pascal, o evangelho de São João, quando Jesus ressuscita. E isso para mostrar que Madalena, Maria de Magdala, Maria Madalena, foi aquela que anunciou a ressurreição de Jesus. Uma mulher anônima, a princípio, porque as mulheres não tinham tanta credibilidade à época de Jesus, e Deus faz dessa mulher portadora da grande mensagem. Quando a gente lembra de Maria Madalena, o que é que nos vem à cabeça? O que foi que nos ensinaram sobre Madalena? Que ela é de uma vida não admirável, não era isso? Que era uma prostituta, tadinha. Passou a vida inteira levando uma fama que não era dela, né? Maria Madalena, ela não era prostituta. Maria Madalena foi curada. A palavra de Deus é clara quando diz que de Maria Madalena foram expulsos 7 demônios. Na palavra de Deus nós vamos encontrar alguma afirmação de que Maria, ela era prostituta, ou que ela exercia esta função na sua vida. O caso se deu porque um escritor de teologia chamado Tertuliano, lá no século I, quis
ou entendeu que Maria Madalena, que Maria, irmã de Lázaro, e que aquela mulher que fora apedrejada, eram as mesmas pessoas. E isso no primeiro século da igreja. E por aí, Madalena levou a fama sem merecer. Mas o fato é que não importa o que Madalena fez ou o que Madalena deixou de fazer. O que importa é que ela fez uma experiência com Jesus, da qual todos nós precisamos também fazer a experiência. A palavra de Deus é clara quando diz que Jesus expulsou 7 demônios daquela mulher. A palavra demônio significa separador, aquilo que causa separação, divisão. Nós também temos os nossos demônios. Nós temos mais de 7 demônios, não é? Se formos contar, a gente tem o demônio do ódio, o demônio dos prazeres, das paixões desordenadas, o demônio da inveja, o demônio da avareza, e por aí vai, tantos demônios que nós cultivamos dentro do nosso coração, e precisamos ter a coragem de Madalena, de nos abrir à cura, porque o Senhor só pôde fazer Madalena a cura, porque ela se abriu ao amor de Jesus, ela se abriu ao amor do Mestre, ela confiou. Então, nessa celebração de hoje, nós vemos profundamente a misericórdia. Hoje, a liturgia da igreja nos dá concretamente a misericórdia sendo expandida na pessoa de Madalena, que representa cada um de nós, que abriu-se à graça de Deus, porque a misericórdia, como havia falado no início da nossa missa, é perdoar aquilo que não se perdoa, perdoar o imperdoável. Nós, na nossa humanidade, basta alguém discordar de nós, que a gente já fica com a cara virada, não é assim? A gente não gosta quando as pessoas discordam da gente, não é? Imagina se fizerem outras coisas conosco, aí que a cara entorta mesmo, né? Então, Deus não age dessa maneira, Ele perdoa sempre. Ele perdoa quando a gente não perdoa, Ele perdoa quando a gente o deixa, Ele perdoa quando a gente o abandona, Ele perdoa. Deus é especialista em perdoar. E toda vez que a gente cai no pecado, Ele nos perdoa. Repare que negócio bonito, né? Somente Deus pode, somente Ele pode nos resgatar da lama, nos levantar do nosso pecado e nos devolve a vida. Alguns teimosos caem de novo no mesmo pecado, aí Deus vai lá, puxa e devolve a vida. Mas Madalena, ela foi esperta, ela teve a sua experiência profunda com o amor de Deus, ela fez a experiência mística, ou seja, ela se deixou envolver total e completamente por Jesus Cristo. E aí, não seguiu outro caminho a não ser Jesus. Tornou-se discípula. Onde Jesus estava, Maria de Magdala também estava. Maria Madalena plantou o seu coração no coração de Jesus. Ela plantou-se em Deus. E isso é magnífico. Isso é maravilhoso. Fazer a experiência de nos plantar dentro da misericórdia. Olha que maravilha. Aqui atrás nós temos o quadro da Divina Misericórdia. Um quadro tão expressivo que Santa Faustina nos deu, não é? Fazendo com que o artista retratasse um olhar carinhoso de Deus, um gesto carinhoso e amoroso de Jesus. Olhando para o quadro da Divina Misericórdia, esse quadro que está aqui nesta missa, imaginemos quando Jesus, ou como Jesus olhou para Madalena. Olhemos os olhos carinhosos de Jesus, olhemos os olhos misericordiosos de Jesus, que olhou para o desespero daquela que plantou-se nele e disse: mulher, por que choras? E hoje Ele diz para cada um de nós: por que choras?
Quais são as dores que nós trazemos no nosso coração hoje? Quais são os nossos desesperos? Olhemos para o olhar de Jesus que nos pergunta: por que choras? Por que choras? A que procurais? E isso faz com que nós possamos experimentar aquilo que Madalena experimentou. Esse olhar misericordioso, esse sorriso manso que nos acolhe, que nos perdoa e que nos aponta o seu coração como sendo o lugar onde devemos nos plantar. Madalena plantou-se nesse coração. Madalena abandonou-se na misericórdia, seguiu, e para onde Jesus ia, Madalena lá estava. E no Calvário não foi diferente. Enquanto Jesus era crucificado, Maria também ali estava, junto com a mãe de Jesus, aos pés da cruz. Somente um grande amor pode fazer isso. Somente quem ama sofre com o outro. Jesus sofreu por todos nós, mas sofremos por Ele. Madalena sofreu a paixão de Jesus na sua própria carne. Madalena não abandonou o amigo. Enquanto todos os outros correram, ela estava lá, aos pés da misericórdia, aos pés da cruz. Talvez por isso, por essa sua fidelidade, Jesus confiou a ela o anúncio da sua ressurreição. E disse: vai dizer aos discípulos que eu vou para o Pai, nosso Pai, meu Deus e nosso Deus. E aquela mulher padecia com 7 demônios, tornou-se a discípula dos discípulos de Jesus, graças à misericórdia. Nós também somos chamados a fazer a experiência dessa misericórdia, tornar anunciadores desse Jesus, de correr e dizer a todo mundo que Jesus ressuscitou. E isso com toda essa, ela rompeu, simbolizado pela a madrugada, e foi anunciar. E quantas vezes nós temos medo e passamos a vida inteira de braços cruzados assim, parecendo que o inverno é eterno, né? A gente não sai do canto e só pede a Deus as graças, só pede a Deus os milagres, só pede a Deus as coisas, reclama de Deus, reclama para Deus de tudo, mas não sabemos olhar o que Deus tem feito em nossa vida. Deus tem feito muita coisa em nossa vida. Então precisamos erguer a cabeça, tirar o olhar da poeira do chão e olhar para as estrelas do céu e ver que no céu cintila a esperança de uma vida nova. E essa vida nova é quando nós nos abrimos para o amor misericordioso de Jesus, tal qual Maria Madalena o fez. E é nessa confiança de hoje, e aprendendo com esta mulher, com a discípula dos discípulos, que nós queremos transformar esta palavra em oração. Queremos transformar a palavra que nós escutamos em prece e dizer ao Senhor que nós o amamos e que Ele pode fazer em nós a obra inicial. Nós não nos percamos no caminho, nós possamos ir juntos como igreja anunciar que Ele ressuscitou e que Ele vive.